Olá, galera do terceiro ano, como é que vocês se encontram? Tudo bem? Espero que tenha sido férias renovadoras, não é? Férias que a gente possa ter descansado, reparadoras, para que a gente possa retomar aqui o terceiro bimestre do terceiro ano aqui da José Maria Falcão, tá? E a gente vai dar prosseguimento, vou aqui diminuir aqui a câmera. A gente vai dar prosseguimento, não é, com o capítulo 14, Gêneros, Sexualidades e Identidades, tá certo? E aí a imagem que vai ilustrar essa nossa retomada é da Frida Kahlo, né, Raízes, de 1943, tá certo? Essa autora fantástica, não é? Essa autora que tem grande repercussão internacional, principalmente no campo que se discute os gêneros, não é? O papel feminino. E aí, até o momento, gente, nós trabalhamos no primeiro semestre, no primeiro e no segundo bimestre, não é? O capítulo 11, Sociologia do Desenvolvimento, tá? O capítulo 12, Globalização e Integração Regional, e o capítulo 13, Sociedade e Espaço Urbano, certo? Nas atividades do segundo bimestre, que inclusive algumas pessoas ainda faltam entregar, a gente teve a atividade 1, não é? Pesquisas nos perfis de sociologia do Instagram ou das redes de computadores, né? Que você selecionava aqueles que achavam mais interessante e dizia o porquê, tá certo? Colocava no Classroom. A atividade 2, os pontos positivos e negativos da globalização. A atividade 3, não é? Era Google Formulário, era um formulário, a 3 e a 4 eram um formulário, um para cada capítulo. Tá certo? E aqui eu queria trazer algumas recomendações. Primeiro, dizer que eu leio todos os trabalhos. Não é? Então, ocorreu, desde a primeira atividade, por exemplo, a cópia exata de trabalhos, não é, de colegas. Então, a gente teve aí, inclusive, os mesmos comentários publicados no Google Classroom. Eu queria pedir para que vocês não fizessem isso, e caso façam, fiquem atentos e atentas aos recados, não é, que a gente deixa no Google Classroom, que a gente possa dialogar nesse sentido, tá certo? Que vocês possam refazer, se for o caso, assim queiram, não é? A mesma coisa, os pontos positivos e negativos da globalização. Uma coisa é a gente copiar ipsis literis, copiar igualzinho do que está nos sites na internet, não é? Isso acontece porque a pesquisa muitas vezes é feita no mesmo site. Agora, copiar dos colegas, não é igual, principalmente daqueles e daquelas que fazem alguma reflexão sobre esses pontos, aí já não é legal, tá? Então, ficar atento a isso. Em relação aos formulários, só o ato de fazer não quer dizer que os 3 pontos eles estão garantidos, tá certo? O formulário ele vale 3 pontos, tá? Então, e ele tem uma pontuação de 0 a 100, não é? No formulário em relação às questões. Então, aquelas pessoas que atingem a média no formulário, elas conseguem os 3 pontos. Abaixo da média, não é? Até mais ou menos ali 20 pontos, que eu já acho bastante baixo, não é? Já que é um formulário que você pode responder com calma em uma semana, não é? Aí só consegue 2 pontos. E abaixo de 20, como aconteceu pessoas com 5, com 10 pontos, aí seria só 1 ponto por ter feito a atividade. Então, recomendo que vocês façam essa atividade com tranquilidade, tá certo? Que possa alcançar os pontos necessários para a avaliação. E aí, nesse semestre, a gente vai estar discutindo essa temática e esse capítulo 14, que inclusive eu já recomendo que vocês possam iniciar a leitura, não é? Desses temas, inclusive do nosso capítulo, e de repente, caso temas que vocês queiram levantar, pautas, tá certo? No que consiste a discussão de gêneros, sexualidades e identidades. São campos bastante amplos e que a gente vai ter tempo para discutir aqui nesse bimestre. Tá? A avaliação vai seguir sendo somatório de atividades, então cada atividade vai ter uma pontuação, farei a leitura de todas elas, tá certo? E aí colocarei a nota de acordo com aquilo que a gente conversou um ponto atrás. Lembrando que eu avalio o conteúdo, tá? Então não basta a entrega, não basta subir lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula. É importante que vocês atentem para os conteúdos, tá certo? E aí, gente, vocês devem se recordar
da nossa querida Lívia Dott, não é? Estagiária de Ciências Sociais da UFC, e ela vai estar aplicando com vocês um formulário, um questionário sobre, não é, esse desafio que é o trabalho de aprendizagem, né, os estudos no meio de uma pandemia, da pandemia de Covid-19. Então, eu vou estar socializando com vocês no Google Classroom também, não é, para que vocês possam responder esse questionário, tá certo? É uma atividade relativa à disciplina que ela está fazendo na universidade, tá? E seria interessante que a maioria de vocês pudesse responder esse questionário, um questionário simples, rápido, e que vai dar um panorama, não é, um cenário importante para a gente que está desse lado e para as pessoas que pensam a educação nesse formato, certo? Então, eu conto com a participação de todas e de todos vocês nas respostas desse questionário que vai estar disponível no Google Sala de Aula. Tudo bem? Então, eu queria dizer da minha satisfação da gente estar retornando aqui no terceiro bimestre, me colocar à disposição de vocês, caso necessitem, não é, nessa caminhada, e pedir para que vocês continuem se cuidando, né, utilizando máscara, tendo aqueles cuidados sanitários, que logo mais a gente vai conseguir se encontrar pessoalmente, tá certo? Então, gratidão pela atenção e a gente se encontra em breve.